pessoal do oitavo ano. Só para finalizar da aula passada, da questão da Guerra Fria, eu esqueci de falar sobre a questão da corrida espacial. Foi um evento histórico onde Estados Unidos e Rússia começaram a querer o quê? Chegar à Lua. Você tem também a questão dos russos, dos cosmonautas russos. Você tem algumas situações que foram mandados pelos russos um satélite artificial chamado Sputnik e um cosmonauta russo chamado Yuri Gagarin, ele conseguiu ir ao espaço. Só que a Rússia não teve sucesso. Já diferente dos Estados Unidos da América, os americanos tiveram esse sucesso. Eles conseguiram chegar à Lua. E esse evento histórico foi muito relevante aos Estados Unidos, porque deu um poder muito grande sobre a corrida espacial aos americanos. Tanto que no futuro vai ter outras tentativas sem sucesso. A única, você tem a Apolo 11 que conseguiu chegar à Lua, e você tem a Apolo 13. A Apolo 13 não conseguiu o sucesso. Teve um probleminha e tiveram que voltar. E nesse período também da história, você tem o crescimento de armamentos entre Rússia e Estados Unidos, onde sempre se teve um medo que houvesse uma guerra entre essas duas nações. Quando acaba a Guerra Fria, o que acontece? O poderio americano, hoje você não se discute o poderio americano. Só que acontece o seguinte, você vai ter uma mudança na nova ordem do mundo. Vai se criar a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial vai ser o seguinte: hoje você tem a representação de países centrais e países periféricos. Como isso funciona, professor? Os países centrais são os países considerados ricos, onde a classificação geográfica são o quê? São os países do hemisfério norte. São países que você tem alto índice de desenvolvimento humano, expectativa de vida elevada, só que o crescimento vegetativo é pequeno. Você também tem a expectativa de vida muito boa, você tem o alto índice de escolaridade. Já nos países periféricos, nos países considerados pobres ou subdesenvolvidos do hemisfério sul, você tem algumas situações que são sobrepostas quando você fala dos países centrais. Por exemplo, você tem um alto índice de crescimento dos países subdesenvolvidos. Você tem países que têm baixo índice de desenvolvimento humano. A expectativa de vida melhorou devido ao quê? As melhorias da saúde. Hoje a saúde melhorou muito, desde a época da década de 40, de 50. Hoje você tem uma melhoria muito significativa. Então esses países, eles começaram o quê? A ter que debater. Tanto que você tem hoje, no cenário mundial, dois grupos econômicos, o G8 e o G20. O G8 são os 8 maiores países economicamente ricos, que eles debatem os seus interesses, claro, na sua economia. E você tem o G20, que é composto pelas 20 maiores economias emergentes. O que é emergente? Crescimento. E eles têm há um debate do mercado internacional. E o primeiro presidente desse grupo chamado G20 foi o nosso ex-presidente Lula, presidente brasileiro. Ele foi presidente desse primeiro grupo. Então, nesse processo de G8 e G20, você tem alguns processos que você tem. A primeira questão é o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo foi o seguinte, onde o Estado que é o país, ele não intervém na economia mundial. Ele não quer compromisso com a economia. O que se tira? Ele vende suas empresas públicas, é o que o Brasil está fazendo agora, vendendo suas empresas à iniciativa privada, para que ele não tenha o quê? A inserção de manter aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Petrobras, 50% pertence a quem? Ao governo
federal. E os 49% é da iniciativa privada. Quando você privatiza uma empresa pública, você modifica o regime, o regime de trabalho. Porque 51% passa a ser o quê? Na iniciativa privada e os 49% vai para o governo. O governo ainda mantém uma ingerência nas empresas, mas é bancada pela iniciativa privada. Você também tem a questão das empresas transnacionais. As empresas transnacionais, elas são classificadas da seguinte forma: elas têm a sua sede em países desenvolvidos e têm as suas filiais em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Por exemplo, você tem a questão da Nike. A Nike tem a sua sede nos Estados Unidos, mas ela está toda rodeada em países o quê? Subdesenvolvidos. Você tem a questão da Adidas, que é uma empresa alemã, que também tem suas filiais em países o quê? Subdesenvolvidos. Você tem questão também de franquias. A mais famosa é o glorioso McDonald's. Uma franquia que você paga a franquia e você tem, dependendo do lugar que você abre, você tem uma situação financeira muito boa. Você também tem uma empresa muito famosa, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela está em vários países, ela é americana, mas está em vários países do nosso mundo. Você também tem a questão, pessoal, dessa situação de riqueza, quando você fala também, bem no passado, da queda da Bolsa de Valores de 1929. Isso foi um evento que quase levou o mundo a uma catástrofe. Em que sentido? Financeira. A Bolsa quebrou e os países da época, o próprio Brasil também, então que em 29 você tem uma questão que vai para 1930, que é a questão de Getúlio Vargas, quando ele é eleito presidente da República. O Brasil passou por um momento muito difícil, porque foi uma quebradeira em todos os países. E você também entrou nessa situação da lei seca. A lei seca, algumas pessoas para sobreviver estavam vendendo bebidas alcoólicas sem o aval do governo americano e de outros governos. Então, por isso que quando você fala em economia, a economia ela remonta a problemas. Hoje o Brasil, a economia brasileira, desde do governo militar para cá, passou por vários momentos. Tem uma estabilidade um pouquinho razoável dos governos do presidente Lula até o presidente Michel Temer, e no governo Bolsonaro ainda há uma estabilidade política, uma estabilidade financeira, mas só que o grande problema hoje são as brigas dos partidos políticos que prejudicam essa situação da economia brasileira. Então, a economia, ela em países ela é estável e outros ela não tem o que? Estabilidade nenhuma. Você tem grupos internacionais que estão geridos dentro do contexto da economia brasileira. Por exemplo, até 2004 o Brasil devia ao FMI. O FMI era o Fundo Monetário Internacional, era uma agiota internacional. Você pegava dinheiro emprestado do FMI, você dava garantias do seu governo, por exemplo, você dava petróleo. O Brasil ele tinha o petróleo e as suas economias dentro do PIB brasileiro. No governo Lula, o governo pagou essa dívida, não sei como, mas pagou, fez o acordo e pagou. Então, quando você também tem a questão da balança comercial, o PIB, que é todos os produtos dentro do país, hoje o governo brasileiro, devido à questão do coronavírus, rebaixou a zero o PIB brasileiro. O PIB brasileiro não vai nem subir, mas também não vai o quê? Decrescer. Então, bem assim, na situação de... não é pessimista, né? Mas vai chegar a 0,2%. Isso aí, meu amigo, você vê a China, mesmo começando o coronavírus na China, hoje a economia chinesa chega a 10%. Você vê países aí pequenos com PIB de 8% da Índia. Espero que isso no futuro mude, porque é muito complicado você viver a questão hoje do Brasil, a preocupação
dos governos estaduais, do governo federal e dos municípios, é essa questão da quarentena. Estão com medo do Brasil quebrar. Eu não sei, eu não posso afirmar, mas espero que haja sabedoria dos governos para que isso não leve o Brasil a uma quebradeira. A falta de salário, falta de alimentos no mercado, saques. Espero que os governos eles tenham sabedoria para que isso não ocorra. Então, pessoal, está aqui, fico feliz com mais um dia de aula. Eu quero agradecer a vocês pela atenção. Fica com Deus, se cuidem e até a próxima. Aquele abraço.